Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia para você que já acompanha o programa Em Tuas Mãos. Na manhã deste domingo, primeiro domingo do mês de agosto, mês em que a igreja celebra as vocações. E logo tão cedo eu já quero louvar e agradecer a Deus pela minha vocação, pela sua vocação, pela vocação de tantos padres, tantas religiosas, religiosos, tantas famílias chamadas a viver de fato o sacramento do matrimônio. Que bênção, que graça! E durante todo este mês de agosto, a equipe do programa Em Tuas Mãos preparou para você séries, reportagens, matérias, entrevistas, tudo voltado para o mês vocacional. Por isso, fique com a gente. Durante todo este mês de agosto, você vai poder compreender, entender de fato o significado desta palavra vocação para a igreja. Mas neste início de manhã, eu já quero convidar você para que juntos nós possamos meditar a palavra de Deus, que hoje, a partir da primeira leitura, nos convida a perceber as nossas ações e se esses atos já não nos tornam pessoas vaidosas. É o que nós vamos ouvir na primeira leitura de hoje. Leitura do livro do Eclesiastes. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Por exemplo, um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que em nada colaborou. Isso também é vaidade e grande desgraça. De fato, que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol? Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação um tormento. Nem mesmo de noite repousa o seu coração. Também isso é vaidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Forte essa palavra de hoje, não é mesmo? Mas olha, agora nós vamos falar sobre Semana Arquidiocesana de Catequese, que já inicia amanhã e já está a todo vapor para levar aos catequistas dias de formação. E a partir de amanhã, dia 5 de agosto, tem início a 11ª Semana Arquidiocesana de Catequese e segue até o dia 9 no Centro Pastoral Paulo VI. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Padre Almir Camelo, ele que é assessor arquidiocesano de catequese. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigado, Ana. Estamos aqui, uma alegria vir conversar com vocês um pouco sobre a Semana Arquidiocesana de Catequese. Padre, a gente começa falando sobre como essa semana foi pensada e está sendo preparada. Veja, Ana, há uma equipe que sempre se reúne constantemente, porque a nossa arquidiocese, por graça de Deus, tem esse hábito de promover um estudo, né, a todos os catequistas, seja assessor, seja coordenadores das paróquias, né? É um momento em que a equipe ela senta para pensar esse tema agora, no caso, né, dando continuidade àquilo que foi a caminhada da fraternidade, quer dizer, que tinha como tema o nosso abraço, nosso laço com o outro, né? Agora, e aprofundar isso na vida de Jesus, mas também na vida do catequista, na vida do coordenador, na vida daquele que está implicado diretamente nesta missão de ser um evangelizador. E essas pessoas precisam agora, né? São na realidade convocadas pelo nosso pastor, por meio desta equipe que ele representa, a estar aprofundando um tema de como é que nós podemos, de fato, focar nesse tema do aprender com Jesus e sermos discípulos dele, né? Padre, a respeito do tema da Semana Catequética, né, se refere ao discipulado, quais são os objetivos a serem trabalhados dentro desse tema? O tema, de fato, é sermos discípulos missionários de Jesus, né? Aquilo que já é dito lá em Aparecida, no documento de Aparecida de 2007, e que vem sendo trabalhado de lá para cá. A gente sente a necessidade de estarmos voltando a esse tema do discipulado, aquele que aprende do mestre, porque se a gente não aprende dele, a gente vai desaprender as coisas. E é bom
como diz lá o Papa Francisco, a gente sentir o cheiro das ovelhas. Então, o que significa sentir o cheiro das ovelhas? Estar com elas. Agora, queremos prestar um serviço à catequese na Arquidiocese de Teresina, um serviço que, de fato, faça a gente vibrar com ele, né? É bom quando o catequista vibra com aquilo que é a sua missão, mas para estar consciente daquilo que é a evangelização, então ele olhar sempre para Jesus como um verdadeiro discípulo e tornando-se assim, por escolha própria e iniciativa sua, missionário daquilo que é o reino de Deus. Em relação à programação da Semana Catequética, o que é que já tem preparado para essa semana que inicia amanhã? Então, nós teremos a assessoria de Dom Jacinto, teremos a assessoria do padre Tony Batista, né, o padre Alexandre, que também está chegando na Arquidiocese, ele que é recém-chegado de fato, né, para trabalhar aqui conosco. E nós iremos tomar, cada um, segundo a sua ótica, o seu óculos, o seu jeito de ver, expor aqueles que são os catequistas, quem é o mestre, aquilo que nós devemos absorver dele, olhar para Jesus. E aí eles vão trabalhar todo esse tema do discípulo, e em vista de ele ser esse missionário que desejamos que ele seja. Em relação às expectativas de participação dos catequistas, né? Quais são as suas expectativas? A nossa expectativa, ela é muito boa, porque essa semana, ela, vamos dizer assim, é sempre muito abrangente naquilo que diz a questão de público, as pessoas, né, que se mobilizam, as paróquias, né, o que de fato queremos atingir. Temos assim o objetivo de estar cativando cada paróquia, cada área pastoral, cada diaconia, de promover os catequistas, né, da nossa arquidiocese, tanto da cidade quanto também do interior, porque nós temos muitas paróquias no interior. E essa é uma questão muito interessante e que, para mim, reflete bastante, sabe? E eu tenho pedido à equipe de a gente estar sempre em sintonia com o interior, porque na cidade, de qualquer modo, por mais que haja uma dificuldade aqui e ali, mas a gente está aqui. E aí o pessoal do interior já é um pouco mais dependioso, tal, mas nós temos esse desejo, diria assim, muito forte da presença deles aqui, né? Para, junto com a gente, podermos crescer nesse tema do conhecimento de Jesus e do seu segmento como catequista. Diante disso, qual a avaliação que o senhor faz dos nossos catequistas, né, dos catequistas que fazem parte da Arquidiocese de Teresina, no que se refere ao serviço, a esse serviço de evangelização? O que nós queremos? Nós queremos pessoas que sejam capazes, não apenas de passar a sua fé, mas pessoas que estejam convencidas, ela mesma se sinta atraída pelo Mestre. Pessoas que querem se dar uma caminhada, oferecer de si mesmo ao outro, porque Jesus é isso, né? É alguém que se dá pelo outro, completamente, de modo intenso. Ele não se dá por, vou mais ou menos aqui assim, não é inteiro, ele se dá por inteiro. Então nós queremos, na nossa arquidiocese, né, que em todas as paróquias, áreas pastorais, capelanias, sejam lá onde os diáconos estão trabalhando como administradores, catequistas que possam mesmo assumir-se como igreja e sejam protagonistas de uma catequese que leva o outro a apaixonar-se por Jesus também. Nós agradecemos, portanto, a participação do padre Almir Camelo aqui conosco, ele que é assessor arquidiocesano de catequese, e nós conversamos sobre a 11ª Semana Catequética Arquidiocesana, que vai ser realizada a partir de amanhã, dia 5 de agosto, e segue até o dia 9 no Centro Pastoral Paulo VI. Padre, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Deus abençoe a todos. E no quadro Minha Família, Minha Base, deste mês de agosto, nós queremos homenagear as famílias dos diáconos. Hoje nós vamos apresentar para você um pouco da história da família do diácono Javier e da sua esposa Ângela. O diácono Javier Ramírez é boliviano. É casado com a brasileira Ângela Renata há mais de 30 anos. Eles são pais de Edwin, Michel e Ana Beatriz. A história da família começa com a vinda de Javier para o Brasil em 1982. Ele veio para estudar na cidade de Maringá, no Paraná.
através de convênios universitários entre os dois países. Porém, em 1984, Javier conseguiu transferência para a cidade de João Pessoa, na Paraíba, onde o seu irmão mais velho já morava e estudava. Foi em João Pessoa que Javier conheceu Ângela, que é natural de Caxias, Maranhão, mas também estava na capital paraibana buscando oportunidades de estudo. Eu posso dizer como são as coisas, né? Porque ela estudava para passar no vestibular, né? Ela não era estudante universitária ainda. Mas, né, eu acredito, Deus faz essas coisas para nós do jeito dele, né? Porque ninguém sabia que ele ia passar, né? Tanta gente que estuda e não passa, né? Mas aí nos conhecemos e depois da prova ela voltou para sua casa natal, em Caxias, com sua família, e esperamos o resultado, né? Então, quando ela passou, voltou para exercer já como estudante universitária, então nos reencontramos e continuamos juntos, né? Eu fui convidada para ir a um aniversário de uma nicaragüense, que por coincidência era também amiga do Javier. E aí nesse aniversário, ao chegar, eu fui apresentada para ele, né? E eu acho que já daí surgiu essa simpatia entre ambos, né? E desde esse dia nós começamos já a namorar e hoje já temos 32 anos de casados, né? Constituímos essa família que você conheceu e graças a Deus estamos nessa caminhada, né? Na igreja, pela graça de Deus. Assim que Javier concluiu a graduação em economia, ele se casou com Ângela. E depois de uma visita dos pais dele no Brasil, eles resolveram morar na Bolívia. Meus pais me surpreenderam vindo da Bolívia para me visitar, porque eles não vieram no casamento, né? Me surpreenderam, eu estava com ela, eu exercia como freelance, né, numa empresa privada. Eu ia começar, claro, tudo, não tinha nenhum inconveniente, né? Ela estava estudando. E ele me ofereceu me ajudar, meus pais, né? E eu sempre fui muito apegado a ele, sou muito apegado. E eu senti nesse momento de aceitar o convite dele, não por comodidade, que não tinha nada, entendeu? Eu acho que ele vieram os dois sozinhos, conversei com a Ângela, os pais dela também não se opuseram, porque afinal ela casou, tem que acompanhar o marido, né? Após 5 anos na Bolívia trabalhando na Caritas boliviana, o casal sempre tinha a rotina de vir de férias ao Brasil, visitar a família de Ângela, que mora no Maranhão. Mas em uma dessas viagens, eles resolveram ficar. Em Caxias, Javier começou a prestar serviços para a Caritas Diocesana, de forma voluntária. E assim começou o engajamento na Igreja Católica de maneira mais efetiva, até o convite para ser diácono permanente. Falei com o Dom Luiz, ele me aceitou que eu iniciasse esse processo, né? A conhecer mais. Até que a diocese aprovou meu nome num plenário do clero para que eu pudesse estudar na escola diaconal, ou diaconato, aliás. Como nós não tínhamos escola diaconal em Caxias, tive que procurar uma escola. Então, a mais próxima era aqui em Teresina. E aí foi que eu vim falar com o diácono Caminha, que ele era naquela época, né, o responsável, diretor da escola. E com ele, explicando a minha situação, pedi uma carta do bispo, né, do meu bispo, porque ele era, não era nem o pároco, era o bispo que estava pedindo para que eu pudesse entrar na escola diaconal. E aí, né, comecei em 2004 a estudar aqui em Teresina. Eu vinha toda segunda, né, de 7 às 9 da noite, e depois era toda quarta, depois mudou 2 vezes por semana, para poder acompanhar as aulas, né, ministradas aqui pelas pessoas responsáveis, até a minha ordenação. E a esposa, Ângela, que sempre acompanhou o seu marido, fala que essas constantes mudanças fortaleceram ainda mais a união do casal e da família. São experiências que a gente vai adquirindo na vida e que a gente tem que trazê-las para o lado bom, né? Houve momentos em que nós ficamos separados, né? Mas também essa distância também nos fortaleceu. Creio que aumentou também a vontade de estarmos juntos, né? E de lutarmos para estarmos juntos, né? E os 3 filhos foram educados com esses mesmos princípios de fé e união. O mais velho, Edwin, ressalta a influência dos pais na sua formação cristã. Desde que eu me entendo por gente, né, mesmo antes dos meus pais serem bem engajados na igreja, sempre houve essa preocupação de que eu e meu irmão, né, que só é 2 anos mais novo que eu, estávamos sempre frequentando a igreja. Não que tenha dado certo, né, criança, né, já gosta de brincar, mas sempre houve a preocupação de frequentar uma escola de freira,
de fazer catequese, de ir na igreja aos domingos, né? O filho do meio, Michel, é casado com Marcele. Ele já é pai de Maria e estão à espera do segundo filho. O casal faz parte da fraternidade O Caminho, como leigos consagrados. Michel fala da importância do exemplo dos pais para a sua vida. Bem, meus pais tiveram um papel com certeza importantíssimo dentro da minha formação familiar, porque foi o testemunho, o primeiro testemunho deles que me levou realmente a ter a procurar a igreja, a procurar entender e conhecer melhor a fé. E quando meu pai começou a vida a se interessar, né, pela vida diaconal, eu ficava muito curioso com as coisas que ele estudava, com as coisas que ele começou a ter contato. E isso me fez querer ter contato também, né? E também ver a minha mãe, que sempre deu um testemunho de uma pessoa muito piedosa também, de sempre rezar seu rosário diariamente, de participar da Santa Missa com bastante frequência. Então, todo esse testemunho fez com que foi um exemplo para mim, fez com que eu quisesse isso para mim também e quisesse isso para minha família. E a filha mais nova, Ana Beatriz, também já possui a sua família. Ela é casada com Gabriel e juntos eles são pais de Pedro e Elias. Ana Beatriz está grávida à espera do seu terceiro filho. E assim como seus irmãos, ela fala do papel que seus pais tiveram na sua educação e formação cristã. Eles foram o exemplo de tudo, né? Porque desde criança eu fui educada para fé cristã, estudei em escola de freira, em Caxias. Quando eu vim para Teresina, meus pais fizeram o esforço de me colocarem também numa escola católica, que ela até era carinha, mas fizeram esse esforço de me botar, que foi o Colégio das Irmãs. Quando meu pai começou na escola diaconal, que ele primeiro foi ministro da palavra, né, que dava o ministério, aí depois vai dando aquelas outras graduações, aí eu fui entrando mais, sendo coroinha, acompanhando ele, os padres participavam, vendo minha mãe sempre rezando o texto, isso sempre fica no nosso coração, né, as memórias. Feliz com a missão que lhe foi confiado, o diácono Javier faz uma avaliação dos seus serviços de evangelização e do apoio que recebe da sua família. Isso, para mim, não é uma carga. Então, estar presente com a minha família, estar com eles em todo momento, né, na medida do possível, para mim não é uma carga. Sempre foi algo que me satisfaz, né, me completa. Então, não posso dizer que minha missão na igreja, na família, né, para mim se complementa. Eu acredito que o que me dá força de dar tudo na minha família é a missão na comunidade. E o que me ajuda a estar na comunidade, né, a força de estar com a comunidade é a força que recebo da família. Então, para mim não é um peso, né, eu levo isso como algo que Deus me abriu os olhos do coração para compreender que essa é a missão. Minha família, minha base. Ser totalmente de Jesus é o tema do quadro Bons Conselhos de hoje. E a Ana Paula Lima foi até o Carmelo de Teresina, um espaço acolhedor, abençoado, para conversar com uma das irmãs para falar justamente sobre este tema especial. Nós estamos no Carmelo Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz, aqui em Teresina, onde vivem as irmãs carmelitas descalças, que vivem no silêncio da contemplação e da oração. Nós vamos conversar agora com uma delas. Nós vamos conversar agora com a irmã Maria Cecília, aqui no Carmelo. Irmã, seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. Obrigada, que possa estar à sua disposição neste momento. Irmã, como a senhora define ser totalmente de Jesus? Bom, ser totalmente de Jesus na condição humana, ela há a desejar. Por quê? Porque nós somos criatura humana e Deus, ele é o tudo, ele é o total, ele é a plenitude. Nós nos entregamos totalmente a ele na nossa limitação humana. Então, é limitado o nosso tudo, né? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, conhecendo a nossa condição humana, ele nos chama a estar mais próximo dele, né? Nesse momento, assim, a vida consagrada é um testemunho da presença de Deus no mundo.
Irmã, e como essa vocação preenche a sua vida? Como a senhora se sente realizada nessa vocação? O chamado de Deus, ele nos faz específico. Eu me sinto realizada como contemplativa, está orando pela humanidade. E Deus vai preenchendo o nosso dia a dia com a minha vocação específica nessa busca de uma intimidade maior com Ele. E qual o conselho que a senhora dá para aquelas jovens que se sentem chamadas de alguma forma, mas às vezes por medo, né, não atendem o chamado de seguir a vocação religiosa? Que não tenham medo. Deus, ele dá todas as condições da correspondência do chamado. Nós, com a nossa resposta, ele vai nos sustentando para que sejamos fiéis e que ele venha suprir as nossas limitações no dia a dia. Você, jovem, que deseja abraçar a vocação mais específica ao serviço de Deus, não tenha medo. Deus dá a graça de corresponder. E agora nós queremos saber um pouco do seu testemunho vocacional. Eu queria que a senhora compartilhasse com a gente um pouco desse seu despertar vocacional. Como foi um pouquinho dessa história? O meu chamado vocacional, o meu primeiro chamado, eu tinha 11 anos, quando me senti atraída pela vida religiosa. Mas, aos poucos, eu recebi um não de cara da minha mãe e também deixei, como que se diz, calei o desejo. Também ainda era muito criança, né? Mas, com o passar do tempo, a gente vai se envolvendo na igreja, nas pastorais. Eu participei da renovação carismática, fui catequista, né, agente pastoral, e isso foi me envolvendo cada vez mais, mas o chamado foi reacendendo. E uma certa vez, com uma palestra de Dom Miguel sobre vocação, me despertou e tomei a iniciativa. Daí, então, procurei o Carmelo e comecei logo um acompanhamento vocacional que durou mais ou menos 2 anos. E daí, então, tomei a decisão de entrar. Há 26 anos, para mim, parece que foi hoje, né? Tá, assim, cada dia Deus vem renovando esse meu chamado, da minha vocação religiosa. E vale a pena ser toda de Jesus com a nossa limitação. Irmã, muito obrigada pela acolhida aqui no Carmelo. Nós agradecemos imensamente a sua disponibilidade em falar conosco. Nada, disponha, nós estamos aqui para servir. Vocação, saúde, corpo e mente. Essa foi uma série produzida pelo programa Em Tuas Mãos no ano passado e a gente retorna em 2019 trazendo para você essa mesma proposta porque foi um sucesso em 2018. Hoje, por exemplo, nós queremos apresentar para você um pouco da experiência do Padre Rivaldo Muniz com o Pilates, uma atividade física que ajuda até mesmo no cumprimento da sua missão. Padre Rivaldo Muniz foi ordenado padre há 19 anos. Sua primeira missão como pároco foi na paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, na Forania Sudeste, em 2001. Logo em seguida, ele foi transferido para a cidade de Água Branca, onde passou 8 anos na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Depois passou mais 4 anos na cidade de São Gonçalo, na paróquia Santa Cruz, até retornar para a paróquia Santa Terezinha, em Teresina, onde está atualmente como pároco. São muitas as missões do sacerdote, além da celebração da Santa Missa. E para melhorar a sua disposição para o exercício da missão, Padre Rivaldo conta com uma ajudinha extra, o Pilates. Padre, como é que o Pilates entra na sua vida? Bem, infelizmente, muitos de nós, nós só buscamos viver uma vida saudável quando a gente adoece. E eu, de tanto correr, uma vida muito estressante, muitas vezes também ansiosa, eu vi a ter um AVC, vai fazer 10 anos agora. No primeiro momento, a gente teve alguns exercícios físicos nas academias comuns, E vindo aqui para Teresina, depois do interior, eu vim um dia abençoar esse estúdio aqui onde nós estamos, da Jéssica Tamires. Ela me convidou para fazer também aqui um momento para experimentar. E eu realmente vim fazer essa aula e gostei bastante. Gostei bastante. E desde lá, com um ano, eu estou frequentando o Pilates aqui, neste estúdio. Nesse período que o senhor já está
participando, já está frequentando aqui o estúdio e fazendo essa atividade física. Quais foram as principais dificuldades encontradas durante esse percurso? Bom, às vezes a gente tem um problema da adaptação, né? Mas eu percebi que o Pilates, né, me ajudou bastante, porque nas outras academias, o esforço, a gente tem que fazer um certo esforço, mas eu notava que aquele esforço me deixava um pouco também mais ansioso também. E fazendo Pilates eu notei que me ajudou bastante, né, o controle da minha ansiedade, né, porque a gente trabalha muito, a gente fica muito ansioso também. E me trouxe mais calmaria, né, me trouxe muito mais bem-estar, né. A gente passou a ter uma vida muito mais saudável, né, depois que eu vim para participar aqui do Pilates. E assim, a sua rotina como padre, como sacerdote, como o senhor concilia, né, essa atividade física com a sua rotina cheia de compromissos? Inclusive, eu passei até, né, exercer melhor, né, as minhas atividades, né, como pastor, né, como padre, nos atendimentos com as pessoas, nas confissões, até mesmo nas celebrações. A gente passou a sentir menos cansaço, né, porque depois do AVC eu passei a sentir bastante cansado, mas pelos exercícios físicos a gente passou a ter mais vigor, né, vigor no músculo, no corpo, né, para poder aguentar, né, o nosso dia a dia. Quais são suas metas, já com um ano de Pilates, quais são suas metas daqui para frente? Eu quero perseverar. Outra coisa que me ajudou bastante é porque eu era muito assim, instável. Estava num momento, voltava para outro e já consegui um ano. Para mim já foi uma superação muito grande. E o meu desejo é continuar perseverando, né, para experimentar cada vez mais os benefícios que o Pilates tem feito na minha vida. E de acordo com a instrutora Jéssica Tamires, Padre Rivaldo é um aluno aplicado e os resultados do Pilates já podem ser observados. Ele já melhorou bastante com esse um ano aqui, tanto questão de flexibilidade, tanto mental também, porque essa vida dele é muito estressada, muito estressante, né? Tem muitos compromissos, então se torna muito cansativo. Então, assim, o Pilates, essa questão a gente trabalha muito a respiração. Então, durante os exercícios, essa respiração favorece um relaxamento, né, causado pelo esse estresse do dia a dia. E com isso, ele está levando uma vida melhor, até consegue desempenhar melhor, né, o seu dia a dia, a sua correria. E depois de muito se alongar, esticar os braços, pernas, ajustar a postura e a respiração, o exercício é finalizado com uma massagem para compensar todo o esforço exigido durante a aula. E agora, depois desses exercícios, dessa atividade física, como é que o senhor se sente? Muito bem, graças a Deus. Depois que a gente já trabalhou o corpo, tem essa recompensa depois, né, do relaxamento, que faz com que a gente se sinta muito bem. Passa o dia assim, tanto com vigor, mas também nesse bem-estar. Isso cria um bem-estar muito bom para a gente. É uma qualidade de vida que o Pilates nos dá. Por isso eu convido você a ter essa experiência de viver realmente, não só exercitar, mas viver o Pilates na sua vida. Agora está preparado para a missão? Com certeza, né? E para realizá-la da melhor maneira possível. Durante este mês de agosto, nós também temos uma temática especial para o quadro Igreja em Ação. Você vai poder acompanhar neste quadro histórias de vida e de vocação através do testemunho dos seminaristas de nossa arquidiocese. O seminarista Iago Joaquim é teresinense, mas a sua caminhada cristã começa na cidade de Timon, no Maranhão. Foi ali onde ele morou nos seus primeiros anos de vida com a família. E foi na paróquia São José que Iago foi batizado no ano de 1995. E por conta disso, ele mantém uma relação especial com São José. Pois São José é o santo da providência. Ele, pai adotivo de Cristo, providenciou tudo na casa de Nazaré, na Sagrada Família. Então eu tomei São José como o grande patrono da providência divina, né?
Deus, por intercessão de São José, providencia em todas as nossas necessidades. E um vocacionado deve aprender, assim, a caminhar na confiança na providência divina. É em Deus que tudo provê. E foram nos primeiros anos de vida que Iago se encantou com a igreja. Surgiu ali o seu despertar vocacional. De pequeno, o meu amor pela igreja, a atração que ela exerceu, né, ainda e exerce ainda sobre mim, então começa a partir dos primeiros anos. E isso veio manifestado com gosto em participar da celebração da Eucaristia, em desenhar santos, igrejas. A admiração pela liturgia também surge a partir daí, tudo da infância. Aos 3 anos, Iago passou a morar em Teresina com a mãe e os avós maternos. E junto com a sua família, frequentava a paróquia Nossa Senhora de Fátima. Foi nesta igreja que ele começou a participar do grupo de acólitos e a se envolver diretamente com o serviço na igreja. A partir do ano de 2009, eu ingressei no grupo de acólitos e iniciei uma caminhada de 5 anos. Então foi um período em que amadureci as relações, né, com as pessoas da comunidade, né, com minha segunda família, né, como eu falei na primeira parte. Então foram 5 anos de aprendizado e aprofundamento na fé, onde eu tive contato maior com a liturgia, principalmente na celebração eucarística. Uma das primeiras pessoas que tiveram contato com o Iago dentro do grupo de acólitos foi Francilene. Ela relata como era o comportamento de Iago Joaquim na igreja. No grupo de acólitos, ele já diferenciava dos outros meninos, porque ele gostava de vir para a missa sempre, ele gostava de rezar. Quando ele falou assim, eu vou para o grupo vocacional, estou tendo acompanhamento vocacional, eu não me admirei. Mas eu fiquei preocupada por causa da timidez, que ele era muito tímido. Esse entregar do grupo de acólitos para o seminário, hoje eu agradeço muito a Deus por isso ter acontecido, porque eu vi a criança, eu vi o adolescente tímido e hoje eu vejo esse homem de Deus falando e se expressando tão bem. É uma alegria, uma gratidão a Deus muito grande isso ter acontecido na vida do Iago. Iago perdeu a mãe há 6 anos e a igreja de Fátima se tornou a sua segunda casa. Foi onde eu cresci, criei, na casa de meus avós, no colo de minha mãe. Então aqui eu criei raízes, criei bases. Em 2012, Iago começou a fazer seu acompanhamento vocacional para o ingresso no seminário. O padre Tony Batista foi o primeiro a ficar sabendo do interesse de Iago pelo sacerdócio. Olha, primeiro foi uma grande alegria. Nós já temos 3 padres da nossa paróquia, o padre Gerson, o padre Luiz Eduardo, o padre Isaías. Mas nós temos um grupo que eu carrego dentro do meu coração com muito carinho, são os acólitos. E o Iago chegou mais perto de mim através do grupo de acólitos. Eu olhava para ele como um menino fantástico, maravilhoso, mas muito reservado. Todas as reuniões que ele ia sempre era acompanhado pela mãe, mas uma criatura doce e dócil. E assim, guiado pelo Evangelho de Deus, Iago Joaquim vai confirmando a sua vocação. Ainda existem alguns passos pela frente, mas o seminarista continua firme com seu chamado ao sacerdócio. Um longo e belo caminho. Caminho esse não feito somente de flores. Sabemos que as flores são a providência divina, que nos derrama bênçãos sobre bênçãos, mas também espinhos, dificuldades, noites escuras, mas todas superadas, sendo apoiado em Deus. A Arquidiocese de Teresina, através do Conselho Missionário Diocesano, realizou nos dias 27 e 28 de julho o primeiro Congresso Missionário. O evento aconteceu no auditório Monsenhor Mateus, localizado no Centro Pastoral Paulo VI,
e contou com a presença de agentes missionários dispostos a renovar o amor e o ardor pela missão. Vejo assim como um momento muito importante que a Arquidiocese está assumindo, como um compromisso de igreja nesse momento em que toda a igreja é convidada, toda a Arquidiocese é convidada para vivenciar esse momento como um momento assim importante de renovar o ardor do compromisso batismal de cada pessoa que atua nessa dimensão evangelizadora, principalmente os grupos missionários da nossa arquidiocese. Além de representantes da Arquidiocese de Teresina, o Congresso Missionário também acolheu representantes de outras dioceses, como é o caso do pequeno Francisco Neto, membro da Infância e Adolescência Missionária na Diocese de Caxias, no Maranhão. Na minha cidade, a gente sai evangelizando nas ruas. Geralmente a gente sempre tem um bairro que a gente sai de casa em casa convidando as crianças para algum movimento, os pais para alguma coisa que tem na igreja. E como o nosso grupo é novo, a gente ainda está em fase de crescimento e é assim que a gente sai evangelizando. Eu vim aprender mais alguma experiência, nesse congresso. O primeiro congresso missionário teve como tema Batizados e Enviados, a Igreja de Teresina em Missão no Mundo. O tema é em sintonia com a proposta missionária pedida pelo Papa Francisco para toda a Igreja. Padre Maurício Jardim, que é diretor das Pontifícias Obras Missionárias no Brasil, esteve presente no evento e apresentou os direcionamentos da Igreja a partir da temática principal abordada no Congresso. O Papa Francisco convocou toda a Igreja, o mundo inteiro, para celebrar outubro como mês missionário e extraordinário porque são 100 anos de uma carta apostólica do Papa Bento XV e também o Papa Francisco quer incentivar todas as igrejas, todas as dioceses a assumir a sua identidade missionária. A igreja é missionária por sua natureza, então por isso o tema que o Papa escolhe é batizados, no plural, mostrando que cada batizado já é um missionário e que a missão é uma tarefa eclesial. Ninguém se apropria da missão como sendo sua, nenhuma pastoral, nenhum movimento, mas é a tarefa de toda a igreja a missão. E enviados porque depois desse encontro com Jesus, depois de estarmos imergidos no amor de Cristo, Deus nos envia em missão. E nesse congresso missionário nós queremos então já preparar o mês missionário extraordinário convocado pelo Papa Francisco. Padre Paulo Fernandes assumiu recentemente o Conselho Missionário Diocesano. Ele fala da alegria de vivenciar esta experiência a partir da realização do primeiro Congresso Missionário. Primeiramente agradeço a Deus por esse convite, Dom Jacinto não convida qualquer pessoa por convidar. Dom Jacinto ele tem critérios, é um homem de muito critério. Então eu fiquei muito feliz, claro que dá um frio na barriga, porque é a arquidiocese, não é um determinado ponto, a arquidiocese. Mas aquela questão, Deus não chama os preparados, Ele capacita, Ele prepara quem Ele chama. Isso aconteceu com os profetas, com todos aqueles que Deus convidou. E eu me sinto assim. Eu acredito que a gente vai aprendendo no andar da carruagem. Em vista da grandiosidade da missão da arquidiocese, pensamos no congresso, o primeiro congresso arquidiocesano, porque nós queremos, o objetivo é fomentar esse desejo de um ardor maior. Claro que todos os militantes, todos os educadores estão na atividade, não é? Mas precisava nós, como arquidiocese, chamar esse povo para dar um novo brilho a tudo aquilo que eles estão fazendo. Então, fazer com que esse sangue corra nas veias, está correndo, mas que esse sangue ele flua com maior naturalidade. E a Arquidiocese de Teresina promoveu, na semana passada, a formação permanente do clero, um momento de encontro e também de confraternização do clero de nossa arquidiocese. Durante os dias 30 de julho até o dia 2 de agosto, foi realizada a formação permanente para o clero, que compõe a Arquidiocese de Teresina.
O evento aconteceu no Centro de Treinamento Padre Tony Batista e teve como objetivos fazer com que os padres reforcem a missão pastoral, adquiram mais aprendizados e também possibilitem a confraternização e a união de todo o clero. Padre Isaías, juntamente com o Padre Anderson Fábio, assumiram a coordenação dessa formação. O Padre Isaías fala sobre a escolha dos 3 eixos que foram abordados no evento. A igreja entende que a formação de um padre ela não se limita só ao tempo que tem no seminário, com a faculdade de filosofia, com a faculdade de teologia. A igreja entende que essa formação ela tem que ser permanente, ela tem que continuar. Por isso é que a Arquidiocese de Teresina ela prima tanto por realizar essa formação permanente todos os anos com seus padres. E esse ano, de um modo bem específico, foram escolhidos esses 3 temas para compor essa formação permanente. Nós iniciamos com a missão, porque a missão é a igreja, como nós vimos hoje, né? Não tem como desassociar a missão de igreja. Depois estamos tendo um estudo sobre a comunicação, vendo como utilizar os meios de comunicação, como se portar nas redes sociais. Nós vamos ter uma oficina de media training, né? Como dar uma entrevista, se portar na frente das câmeras, porque isso é o cotidiano do padre, por isso que é importante ter isso também. E vamos encerrar esses 3 dias de formação permanente com algumas palestras sobre administração, contabilidade, administração, porque o padre também, além de na paróquia ele lidar com a questão da missão, da comunicação, mas se ele não for um bom administrador, está correndo um grande risco. Tem que ser um bom administrador até para dar continuidade ao projeto do reino, né? E os temas administração, missão e comunicação foram apresentados e debatidos na prática, com a realização de algumas oficinas. O padre Ayrton de Maria participou da formação. Ele fala sobre como pretende levar os conteúdos aprendidos para a sua missão na paróquia Santa Cruz, no município de São Gonçalo do Piauí. Eu espero chegar lá na minha paróquia e animar meus paroquianos na questão da missão, também da parte administrativa, já que o padre também é um administrador, e também da parte de comunicação, né? Eu estou aprendendo essa questão das luzes, né? Mas eu penso que com o tempo a gente vai melhorando e vamos nos posicionando melhor diante das luzes. Para Dom Jacinto Brito, arcebispo de Teresina, esse tipo de formação agrega cada vez mais conhecimentos para todo o clero. Olha, já é uma prática que eu encontrei e uma feliz prática, porque nós sabemos que a vida é mutante e a realidade hoje, mais do que no passado, ela passa por transformações rápidas. Então não seria concebível que o padre, que é um homem do social, da relação com a comunidade, ficasse com seus conhecimentos do tempo que ele estudou no seminário. Apesar de cada um se cultivar de uma maneira ou de outra, mas a Arquidiocese promove anualmente um momento de aprofundamento, ora no campo teológico, bíblico, espiritual, ora no campo técnico, como a parte de administração, no campo da comunicação, no campo da psicologia. Quer dizer, nós variamos os assuntos para contemplar a diversidade das necessidades. E no quadro Artista da Fé de hoje, nós vamos conhecer o dom de Ingrid de Abreu, que confecciona terços. É o que você acompanha nesta reportagem. A devoção à Nossa Senhora sempre teve um lugar especial na vida de Ingrid. A experiência de oração do terço com a família fez com que ela despertasse para a arte. E a partir disso, Ingrid começou a confeccionar terços. O estalo mesmo inicial veio da necessidade de complementar uma renda por ter vindo do interior do estado para produzir algo que pudesse complementar a minha renda pessoal, né? E aí veio a lembrança ainda de infância, de quando eu produzia, de quando eu rezava em família o terço, e veio a beleza em si, né, que me chamou muita atenção. Eu pensei, por que não retomar essa tradição na minha família que é tão veemente? Por que não retomar? E aí eu fiz um terço para um batizado e deu muito certo. Eu fiz um terço para um batizado e fiz um terço para uma noiva. E aí deu muito certo e dei outro terço também
para uma pessoa muito especial. E dentro do meu grupo de oração também houveram várias encomendas, a colaboração de vários amigos. E tem terços para todas as ocasiões: casamentos, batizados, formaturas, entre outros. Todos feitos com muito cuidado e riqueza de detalhes. O objeto de devoção mariana está presente em vários momentos da vida de Ingrid. Antes de qualquer coisa, eu tenho uma devoção à Nossa Senhora muito grande. Antes de começar qualquer coisa em minha vida, eu costumo entregar nas mãos de Nossa Senhora qualquer projeto que eu vá fazer nas mãos de Deus, por intermédio de Nossa Senhora. E aí veio a devoção aos outros santos também, aos baluartes da lojinha, que eu costumo dizer, né, que é São Bento, Nossa Senhora do Menino Jesus, mas sempre nessa linha, nessa tradição da doutrina católica. Os objetos utilizados para a confecção dos terços são pérolas, contas emadeiradas, das mais simples às mais clássicas. E toda a divulgação deste trabalho é feito pelas redes sociais. Tenho o hábito de divulgar no Instagram. E aí, depois de fazer as minhas orações pessoais, eu dou os nomes aos terços na tentativa de evangelizar, também na proposta de evangelização. Eu dou os nomes aos terços. E os clientes costumam escolher a partir do nome, né? A Ingrid, hoje eu quero um cruz sagrada para presente. E aí eles vão lá na página do Instagram e escolhem. A lojinha virtual Amor em Terços surgiu a partir do grupo de oração que a Ingrid faz parte, que possui um ministério chamado Amor em Atos. E desde então, ela tem colocado todo o seu talento artístico e amor na confecção dos terços, contribuindo também com a evangelização. Aí eu falo sobre essa experiência com o coração cheio, o coração transbordante, porque evangelizar através de uma habilidade manual, para mim, hoje é um dom. Então, assim, eu falo com o coração cheio de alegria e cheio de amor mesmo, e faz jus ao nome da loja em si, porque é imprescindível mesmo, ainda que eu não cobrasse pelos terços, eu os faria e vou continuar fazendo a perder de vista. Não tem tempo não tem prazo não a lojinha. Estamos em pleno mês vocacional. O mês de agosto foi convencionado na igreja no Brasil para ser o mês vocacional. E nós iniciamos o mês de agosto, o primeiro domingo do mês de agosto, com a celebração da vocação ao ministério ordenado, ao sacerdócio. E assim hoje coincide, como poucas vezes coincide, que o dia 4 de agosto, que é dedicado a São João Maria Vianney, conhecido como o Cura d'Ars, porque ele foi um padre da França que trabalhou numa pequena aldeia chamada Ars, perto da cidade de Lyon, na França, e ele foi declarado patrono de todos os padres. O Papa Bento XVI, no ano sacerdotal, o fez patrono de todos os padres. E eis que coincide neste ano que justamente o dia 4 de agosto cai no primeiro domingo desse mês vocacional. E então nós temos uma dupla motivação para celebrá-lo. Ainda para nós aqui em Teresina, há também uma motivação muito particular. O nosso seminário de filosofia, que se chama Seminário Dom Edilberto Dinkelborg, faz 25 anos de existência, jubileu de prata. Toda a nossa igreja do Piauí está voltada hoje para aquela casa de formação, onde estão mais de 50 jovens das 8 dioceses do Piauí. Jovens que se preparam para serem padres, sob a direção de sacerdotes que fazem o papel de formadores
e os ajudam no discernimento da sua vocação. Então nós temos assim uma razão muito particular de agradecer a Deus, porque são quase 300 padres que nesses 30 e poucos anos da existência do Seminário Maior aqui em Teresina, Seminário Coração de Jesus, esse número já saiu desse seminário. Primeiro foi o Seminário Sagrado Coração de Jesus, depois ele se tornou pequeno, então veio a Casa de Filosofia, que agora está com seu jubileu de prata. E temos ainda a Casa do Propedêutico, que é a preparação para a entrada no Seminário Maior, no caso na Filosofia. Então agradecemos a Deus por esse dom dessa casa de formação, que implica os formadores, os formandos, que são a razão de ser dessa casa, e tudo que está em torno disso, o cuidado, a oração, a dedicação e o empenho de que, de fato, esta casa cumpra a sua finalidade. Todo mundo que se empenha, de fato, no trabalho pelo reino de Deus sabe quanto é importante haver pastores que possam ajudar a comunidade cristã a viver a sua vocação de ser sinal de Cristo no mundo. E aí eu passo brevemente para o texto do Evangelho desse domingo, que diz: havia um homem rico cujos campos produziam muito, e ele refletia consigo: o que farei? Porque não tenho onde recolher a minha colheita. Disse então ele: farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: ó minha alma, tu tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Deus, porém, lhe disse: insensato, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma, e as coisas que ajuntaste, de quem serão? Se no domingo passado nós tivemos a lição da perseverança na oração, hoje Jesus nos diz como é importante trabalhar sem se apegar aos bens, porque a realidade é que a nossa vida é transitória. Nós somos caminheiros, somos viajantes neste mundo. Podemos viver mais de 100 anos e oxalá que viva. No entanto, é sempre uma vida transitória nesta terra, como passageiros, como transeuntes. E os bens nós não levamos. Levamos sim, bens que nós acumulamos pela bondade, pela solidariedade para com os outros, pelo exercício das obras de misericórdia. Então os bens, mesmo os bens que passam, os bens materiais, se tornam bens espirituais à medida em que eles servem para ajudar os outros, para sustentar a família, para uma vida digna e para partilhar com os irmãos. Então é nesse espírito de ação de graças que nós queremos hoje, relembrando mais uma vez o jubileu de prata do nosso seminário, nos comprometer em orar e apoiar com as nossas atitudes concretas, como estímulo, como apoio financeiro para a formação dos nossos futuros padres, apoiar aqueles a quem Deus chamou para esse ministério. Enviai, Senhor, operários à vossa messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. E por hoje é só, mas a equipe do programa Em Tuas Mãos quer aproveitar esta oportunidade para também parabenizar, desejar aos padres da Arquidiocese de Teresina um dia abençoado, uma feliz vocação, que o Senhor possa iluminar cada vez mais os passos e a missão de cada um de vocês, tá bom? A você que nos acompanha, um abençoado dia e a gente se encontra no próximo domingo com mais Em Tuas Mãos.